Os senhores telespectadores sabem perfeitamente que estes programas não são em direto. Isto é, eu gravo-os numa data e só vêm a ser passados algum tempo depois. Bom, neste momento em que estamos a fazer este programa da Casa de Bragança, são 8 de novembro de 1994. 8 de novembro. Faz anos que aconteceu em Portugal, há muitos anos, em 8 de novembro de 1401, aconteceu uma coisa, foi um casamento, mas não foi um casamento como qualquer outro. Foi um casamento que uniu entre si a filha do condestável Nuno Álvares Pereira com um filho bastardo del rei Dom João I. E desse casamento resultou a fundação da Casa de Bragança. Estou a falar-lhes na Casa de Bragança, que atravessou todo esse tempo e chegou até nós, e vou tentar dar-lhes, nestes breves minutos, uma noção dos altos e baixos que entretanto aconteceram. Uma pergunta que as pessoas naturalmente fazem é esta: mas como é que o Ducado de Bragança, Bragança é lá em cima, nas serranias transmontanas, tem a sede cá embaixo no sul, em Vila Viçosa? A explicação é esta: o primeiro Duque de Bragança, Dom Afonso, teve 2 filhos. Um deles foi o Conde de Orém, o outro, mais novo, o Conde de Arraiolos. Conde de Orém já o vimos-lo no seu túmulo, naquela solidão da cripta de Orém. Mas ele morreu antes do pai, o mais velho, de maneira que é o Dom Fernando, filho mais novo, Conde de Arraiolos, que vem a ser o segundo Duque de Bragança. Foi ele que mandou fazer este palácio. Estou-lhes a falar precisamente no Palácio Quatrocentista do segundo Duque de Bragança. Aqui viveu ele, aqui viveu o filho, terceiro Duque, que teve um fim trágico. Ele teve lá umas discussões com o rei Dom João II, de quem era primo e cunhado, e disse: eu tenho uns documentos lá na minha casa de Vila Viçosa, vou mandar buscar, verá que tenho razão. E o rei disse: vá, mande lá. E mandou uns espiões, diz que chegaram aqui, foi nesta sala, havia aqui um cofre e um armário, e andaram lá a vasculhar, viram aquilo, e depois o rei disse que estavam lá uns papéis que comprometiam gravemente o terceiro Duque de Bragança. Mandou-o julgar e mandou-o degolar na Praça do Giraldo, em Évora. Ninguém acreditou que o Duque estivesse a conspirar contra o rei. Momentos antes da morte, o rei mandou-lhe perguntar se ainda queria alguma coisa, se tinha alguma coisa a dizer. E o Duque disse: dizei lá a ela, rei meu primo, que terror sem amor não leva a lado nenhum. Foi um recado profético. A Casa de Bragança foi, nessa altura, extinta. Depois o rei Dom Manuel, uns anos mais tarde, reconstituiu-a, mas aí o filho do Duque de Golado já não quis vir viver para aqui. Tudo isto lhe devia inspirar pavores. E fez uma outra casa, aqui na Tapada, onde passou a vida. Mas também ele
tem uma história trágica. Isto hoje é um museu de caça, um belo museu de caça, que a maioria dos portugueses nunca visitou. Quando o filho do Duque de Golado voltou do seu longo exílio, mandou construir um palácio novo, que é agora o Palácio Velho. É este que estão a ver. Isto é o claustro do Palácio de Dom Jaime. O palácio está inteiramente de pé e está agora a ser restaurado. Foi aqui que se deu o drama da Duquesa. O drama foi este. O Duque ofereceu uma joia bonita à Duquesa. Bem, o tempo passou e ele nunca mais viu a Duquesa usar a joia. Andava desconfiado, mas a certa altura viu a joia brilhar no chapéu de um pajem, de um jovem pajem. Não sei a idade certa, mas diz que não tinha idade para ter espada, portanto era um garoto de 14 anos. Isto é esquisito, até ele deu a joia à Duquesa e agora o pajem, que diabo. Chamou-a e disse, olha lá, daquela joia que eu te dei. Bom, e a Duquesa disse, eu dei a fulana era uma dama de companhia. O Duque, ai deste, chama lá. O que é feito da joia que a senhora Duquesa te deu? E a rapariga, apanhada assim, disse, não, a senhora Duquesa não me deu coisa nenhuma. O que é que o Duque havia de pensar? Bom, mandou matar o garoto e mandou aqui degolar a Duquesa. Depois não se provou nada, o Duque fugiu, mais tarde fez-se um processo e concluiu-se que tudo tinha sido um engano. De qualquer maneira, isso está na base de um outro acontecimento que lhes vou falar agora. A conquista da cidade de Azamor em 1513. É esse acontecimento que está pintado nas paredes do palácio. Numa das paredes figura o desembarque, prestam uma grande atenção, sobretudo ao desembarque dos cavalos, era sempre difícil. No outro, as tropas, comandadas pelo próprio Duque, tomam posições à volta da cidade cercada e, finalmente, na terceira, é a artilharia a disparar sobre os muros. A verdade é esta. A conquista de Azamor foi a solução que o rei Dom Manuel encontrou para fazer pagar ao Duque aquela culpa de que, apesar de tudo, nunca se desvaneceu que ele tinha na morte da Duquesa. E depois um descendente do Duque Dom Jaime mandou pintar aqui, nas escadarias do palácio, esse feito glorioso. É costume dizer que é com essa conquista de Azamor que se liga o auto de Gil Vicente, o auto da exortação da guerra. À guerra, senhores, que na guerra com razão anda Deus por capitão. É costume dizer e vai continuar a dizer-se, apesar de não ser verdade. Em primeiro lugar, Azamor é uma pura agressão, não é uma guerra com razão. Gil Vicente era contra a guerra. Mas, sobretudo, sabemos que a conquista de Azamor foi em 1513. O auto de Gil Vicente fala em factos que sabemos perfeitamente serem de 1514 e 1515. Portanto, ele não podia, em 13, falar em factos dos anos seguintes. A exortação da guerra foi escrita em 1515, depois da tragédia militar portuguesa em Mamora. E esta data, quem gosta de história, fixe-a, o desastre de 1515. Porque os grandes anos portugueses em África começam com a tomada de Ceuta em 1415 e acabam com a tragédia de Mamora em 1515. É depois de uma destruição
de um exército português no Norte de África, em Mamora, que o Gil Vicente, a pedido do rei, faz realmente esse apelo para ir socorrer uma posição que era realmente perigosa. Aí sim podia falar em guerra com razão. O quinto duque também merece ser recordado. O nome era Teodósio. Foi ele o construtor do Paço de Vila Viçosa na forma que hoje tem. Esta enorme fachada de gosto italiano, monumental, enorme, foi construída por esse quinto duque. Porquê? Bom, havia quem dissesse que no Paço Velho aparecia o fantasma da duquesa assassinada. A razão oficial, claro que foi outra. Foi que o quinto duque, esse duque Teodósio, em 1537, casou uma irmã com um infante, um filho do rei Dom Manuel, o infante Dom Duarte. E para casar uma irmã com um filho do rei, ele mandou fazer esta casa magnífica, por exemplo, esta sala, que é uma sala excelente, das mais belas que há em Portugal. Chamam-lhe a Sala dos Tudescos, porque ele tinha aqui uma guarda alemã. A propósito desse quinto duque, Dom Teodósio, eu vou referir uma coisa. Camões fez um soneto que começa os reinos e os impérios poderosos, e alguém mais tarde escreveu à margem ao duque Dom Teodósio. Os camonistas disseram, claro, foi ao primeiro Teodósio, porque houve dois, avô e neto. Isto é ao primeiro, porque o único duque chamado Teodósio do tempo de Camões foi o Teodósio I. Para poder ser o tal Teodósio I, seria o Camões muito novo. Aquilo seria uma das primeiras coisas que o Camões redigiu. E os sábios dizem, pois nota-se, verduras de juventude, enfim, coitado, mas já não está mal. Bom, o problema de muitos dos nossos camonistas é que não leem os versos do Camões. Discutem, comentam, têm opiniões muito importantes, mas não leem, ou se leem não entendem nada. Nesse soneto, Camões diz que não é o duque, ele não fala do duque, fala do herdeiro do Braganção Estado, portanto, do herdeiro do duque de Bragança. Esse herdeiro praticou feitos iguais ao sangue, mas maiores que a idade. Quer dizer, feitos tão nobres como o sangue que lhe corria nas veias, mas maiores que a pequena idade que tinha. Está evidentemente a falar em qualquer façanha de heroísmo juvenil. E isso aconteceu, mas não foi com o Teodósio I, foi com o Teodósio II. O pai do Teodósio não quis ir a Alcácer Quibir, não pôde, enfim, não foi. Mas para a casa de Bragança estar presente, mandou o filho, que era o pequenino Teodósio, que tinha 10 anos de idade. É claro, o pequeno lá foi numa carruagem, foi preso. Aqui dizia-se que, apesar dos 10 anitos, saltou para um cavalo e de espada em punho ia matando os mouros. Aquelas coisas que se dizem sempre, claro, mas que não eram verdade. A criança, aconteceu que era natural. Foi presa e depois voltou para Portugal, mas realmente dele se dizia que praticou feitos iguais ao sangue e maiores que a idade. E como isso só aconteceu em Alcácer Quibir, e como essa criança só voltou a Portugal já em 80, o soneto não é dos primeiros de Camões, é precisamente dos últimos, se não o último. É escrito pouco antes da morte de Camões. Bom, eu estou a dizer estas coisas, mas é claro que eu vou falar de outra coisa. Vou falar do calcanhar de Aquiles. Todos temos um calcanhar de Aquiles. Todos sabem o que é? O calcanhar de Aquiles é um defeito, um ponto. Agora,
o que eu nunca tinha visto era pintado o calcanhar daqueles. Está aqui, pintado sobre um cartão do próprio Rubens, numa das soberbas tapeçarias que o Dom Teodósio I comprou aqui para o palácio. Veem a seta, atravessou o herói no calcanhar e provocou-lhe a morte. Era o único ponto em que Aquiles era vulnerável. Há sempre um ponto fraco de todos nós. E os nossos comunistas têm esse. Falar muito do Camões e de o ler pouco. Esse jovem combatente de Alcácer Quibir viria a ser o 7º Duque de Bragança. Foi ele o pai do Duque Dom João, o 8º Duque, que passou à história com o cognome de Restaurador, porque foi ele que, em 1640, encabeçou a sublevação de Lisboa, que restaurou no trono de Portugal uma dinastia portuguesa. A partir daí, os duques de Bragança são simultaneamente reis de Portugal. Foram duques depois do Dom João IV, o filho, Dom Afonso VI, o Dom Pedro II, o Dom João V, o Dom José, a Dona Maria I, o Dom João VI, os irmãos desavindos Dom Pedro e Dom Miguel, a Dona Maria II, o Dom Pedro V, o Dom Luís, Dom Carlos, Dom Manuel. Dom Manuel é o último rei de Portugal, mas não é o último Duque de Bragança, porque a monarquia foi interrompida, mas o ducado continuou. Este palácio é particularmente rico nas recordações dos últimos reis de Portugal. Realmente, estas paredes falam-nos mais do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia do que de qualquer outro casal régio. E porquê? Tudo tem um porquê. É que o Dom Carlos, sem largar os negócios do governo, estava aqui com muita frequência. E estava porque no tempo do Dom Carlos já havia comboio de Vila Viçosa a Lisboa. Era possível viver em Lisboa e assistir quase permanentemente em Vila Viçosa. É, portanto, o resultado do comboio. Ele adorava isto, Dom Carlos, a Dona Amélia também. Estão aqui presentes em toda a parte. Reparem naquele retrato magnífico, é de 1904 e é do Carlos Reis. Carlos Reis foi um grande pintor da primeira metade do nosso século, mas em 1904 estava ele em toda a sua glória e representa o rei Dom Carlos à frente do Estado-Maior a passar em revista o exército português. É um dos melhores retratos do rei que foram pintados. Este outro é a rainha Dona Amélia, também a cavalo, em Sintra, também de trabalho de um grande pintor, o Veloso Salgado. Também ainda conheci o Veloso Salgado. Está a rainha com a sua suprema elegância. Ela era muito bonita, na mata de Sintra. E já que estou a falar na rainha, peço-lhes, se um dia vierem aqui ao palácio, prestem muita atenção aos mármores do Teixeira Lopes. Há uma rainha inacabada. Suponho que ele não a acabou porque estava justamente a esculpi-la quando a terrível tragédia de 1908 caiu sobre ela. Mas, além disso, há aquele busto tão bonito do príncipe real Dom Luís Filipe e, sobretudo, a cabeça da menina. Esta cabeça da menina é uma das pedras mais belas que jamais alguém esculpiu em Portugal. E aqui, atrás de mim, está o príncipe Dom Luís Filipe. Teria 3 ou 4 anitos. Entrava na vida. Mas aqui no palácio, por todo o lado, está a cama onde o rei Dom Carlos
dormiu a sua última noite. Tem a mesma roupa, ainda são as mesmas mantas que estão sobre o leito. E ao lado, o quarto da rainha Dona Amélia. Hoje espanta-nos aquela modéstia de mobília. Reparem, é uma mobília como hoje se vendem aí, enfim, um pouco por toda a parte, mas era o conforto burguês daqueles anos. Foi daqui, de Vila Viçosa, que o rei, a rainha e os dois príncipes, o príncipe real, Dom Luís Filipe, e o infante Dom Manuel, partiram para Lisboa no dia 1º de fevereiro de 1908, e quando atravessavam o Terreiro do Paço, tinha sido preparada uma emboscada e uma série de atiradores republicanos dispararam sobre eles, mataram o rei e o príncipe real. Esse episódio do regicídio alterou profundamente a história portuguesa, porque nessa altura já pode-se dizer a figura forte e o talento másculo del rei Dom Carlos eram o verdadeiro esteio da monarquia. Uma frase que me lembra o Fernão Lopes, quando está a falar daquela monarquia de Dom João I, dizia: pobre rei, ele não sabe, mas todos os dentes na boca lhe abanam, salvo um, o único dente firme era o contestável Nuno Álvares. Também no tempo do rei Dom Carlos, todos os dentes estavam podres, e quando um regime está podre, não basta um homem forte. É aqui, em Vila Viçosa, que se guarda hoje o landau onde a família real seguia na hora do regicídio. Esse orifício que estão a ver, na lanterna da carruagem, foi feito pela própria bala que atravessou, que cortou o pescoço do rei e o matou. Mas não é de tragédia a ideia final que o palácio nos lega, pelo contrário, é uma grande homenagem ao último rei, a Dom Manuel. Estão aqui os livros que Dom Manuel colecionou por toda a Europa, velhos livros portugueses, velhos mapas, é uma coleção prodigiosa, e a própria existência deste museu aberto ao público deve-se ao rei Dom Manuel, porque foi ele quem determinou que, com os bens da sua fortuna pessoal, se instituísse a fundação da Casa de Bragança, que é quem mantém este museu. Este museu a mim impressiona-me, gosto muito dele por uma razão. Eu chamo-lhe, para mim, o Museu do Se. A história contemporânea é uma sucessão contínua de ses. Se não tivessem morto o rei Dom Carlos, se não tivesse morrido tão cedo o rei Dom Manuel, se não tem sido proclamada a independência em 1640, se... Bom, são perguntas ociosas que não têm resposta, mas para quem gosta de perguntar se, este é o cenário ideal.